31, 5, 11 e 19. A ciência, campo de ponta, pode confirmar plenamente que o pesquisador americano Nick Van Berkom decodificou a estrutura 3D do genoma humano. Ele descobriu que a densidade de informação no núcleo da célula é vários bilhões de vezes maior do que a de um microchip de computador. A parte mais surpreendente da descoberta, porém, é que o genoma humano está organizado em 2 compartimentos distintos, os genes ativos, acessíveis às proteínas, separados do DNA não utilizado, que é armazenado. Os cromossomos passam repetidamente de um compartimento para outro e seu DNA torna-se ativo ou inativo a cada volta. Assim como os chefes. 31, 5, 11 e 19. Seria interessante, porém, levar em conta a funcionalidade de outra métrica, desta vez de tenacidade divina induzida. Brahma, o Criador, Shiva, o Destruidor ou aquele que transforma, Vishnu, aquele que preserva, aquele que penetra em todos os lugares. Disse que enquanto Vishnu dança, também existe equilíbrio cósmico. O conceito de aquele que penetra em todos os lugares também é compartilhado pelo Espírito Eterno na Trindade Pai/Filho/Espírito Santo. Esta é uma força autônoma, uma emanação e uma das fontes de eu separátil. Se pudéssemos visualizá-lo mentalmente, provavelmente o chamaríamos simplesmente de espaço. 31, 5, 11 e 19. É muito interessante como esta tríade dá continuidade a um elemento que uma vez repetido assume outra função. Faz a transição de uma faixa para outra, simplesmente coloca as instruções. É por isso que é considerado um campo em desenvolvimento. Outra tríade. O ativo passivo produz o neutro. O homem-mulher através da criança. Estado gaseoso, estado sólido, acupuna, estado líquido. Pai, seu Filho, Espírito Santo. Positivo, negativo, recíproco, neutro. Atração, repulsão, equilíbrio 1, 2, 3 mais. 0 Osíris e Horus. Presente, passado, futuro. Equilíbrio de resto de movimento. 31, 5, 11 e 19. Na Cabala, um dos nomes místicos mais representativos de Deus, dos 72, é Yehvé, Yod-Heh-Vah-Heh. Yod, o princípio ativo por excelência. Eu. Ele é o princípio pacífico por excelência. Val é o prazo intermediário que reuniu o ativo e o passivo. A relação do eu com o não eu. Ele marcou a transição de um mundo para outro. A transição 31, 5, 11 e 19. Outros trechos dos princípios cabalísticos. Entre dois opostos existe um intermediário que resulta deles. Os opostos nada mais são do que a concepção em diferentes graus de uma coisa. 31, 5, 11 e 19. E se a roda girar uma tríade? Se a raiz absoluta tudo funcionasse de acordo com esta matriz? Tomemo-nos como referência e contemos a realidade circundante, em qualquer forma de manifestação. 2. O que está no meio. A cama existe para ser preenchido ou esvaziado, imaterial. Mas também significados. No final dos anos 90, surgiu o conceito científico da matriz divina da matéria, apoiado pelo pai da física quântica, Max Planck. A ideia é que acreditamos erroneamente que o espaço entre duas coisas não é de forma alguma coincidência de que o pensamento, o guardião e gerador de atitudes, possa mudar qualquer coisa com a ajuda da oração de ruptura. 31, 5, 11 e 19. Os professores espirituais e esotéricos sabem há milhares de anos que o corpo humano é programável através da linguagem, dos sentimentos e do pensamento. Agora, isso também foi comprovado cientificamente. O DNA pode ser influenciado e reprogramado por palavras de certas frequências, argumentam G. Fosar e F. Bludoev. Linguistas russos descobriram que as moléculas alcalinas no DNA seguem as regras gramaticais usuais usadas em todas as línguas humanas. Em outras palavras, as línguas humanas não surgiram por acaso, mas como resultado do DNA, ou seja, do efeito de certas frequências sobre ele. Conclusão. O DNA vivo, de Jesus, não in vitro, reage prontamente aos raios laser modulados por palavras, frases e até ondas de rádio. Desta forma, explica-se por que a afirmação, a hipnose e o pensamento positivo podem ter efeitos tão poderosos no ser humano. Reparar certos defeitos genéticos. Mas,
Gariev capturou padrões informativos de um DNA e os transmitiu para outro. Desta forma programando as células para outro genoma. Da mesma forma, ele transformou embriões de rã em embriões de salamandra, apenas transmitindo um modelo informativo correspondente, sem modificar os genes. Pesquisadores russos também descobriram que o ADA humano cria padrões morfológicos no vácuo E 31, 5, 11 e 19. Produz os chamados buracos de minhoca magnéticos. Estes são os equivalentes microscópicos das famosas poeiras rosas de Einstein que podem ser encontradas perto de buracos negros cósmicos e que conectam dois pontos muito distantes, uma espécie de sinal através do qual informações podem ser transmitidas fora das leis de espaço. O DNA extrai informações do macrocosmo e as transmite à nossa consciência. É como um rádio capaz de receber diversas estações diferentes, dependendo da frequência que emitem. Primeira especialização, a transmutação biológica, bioalquimia, é realizada da mesma forma, utilizando o poder da consciência sobre a matéria biológica. 31, 5, 11 e 19. O sagrado concebido pela mente humana pode ter uma natureza dual. O sagrado é tudo o que existe, mas para o qual ainda não encontramos a sua finalidade, ou relativamente ao qual ainda demos um novo significado. Mas o sagrado também pode ser tudo o que ainda não existe, mas se existisse eu lhe daria uma polaridade. A dinâmica do sagrado é o movimento, a propagação. Entendemos por movimento a criação de dimensões de uma postura para outra. Qualquer tamanho. De uma suposição para outra, qualquer dimensão inferior em movimento dá origem a uma dimensão superior. Qualquer dimensão inferior é de alguma forma parte de uma dimensão superior. 31, 5, 11 e 19. Elementos da geometria sagrada 1. Um conceito nunca existe apenas por si mesmo, é um padrão já existente no universo, uma matriz que é acionada de acordo com a projeção desejada ou antecipada. A matriz aí deve permanecer um espaço sagrado / sacrilado, existente pré-existente, para projetar um acontecimento ou uma atitude considerada necessária para existir para produzir um novo sentido. 31, 5, 11 e 19. O ponto é uma resolução menor de uma dimensão, e algo inesperado. Qualquer linha, vista de frente, é um ponto. Aramein conspira uma desvantagem ainda não superada da base científica ensinada nas escolas. Na geometria clássica, o ponto é definido como o espaço com zero dimensões, ou seja, não tem dimensão, não existe. Primeiro, logicamente, a reta é um espaço unidimensional, ou seja, uma série de pontos, mas isso também não existe. O plano seria o espaço com duas dimensões, mais precisamente muitas linhas, mas isso também não existe. O volume é o espaço com três dimensões, só que neste representa uma dimensão real. Esta exposição aparentemente lógica é totalmente errônea de acordo com a reconfiguração radical. Um ponto, que não existe, e finalmente isso gera uma linha, que não existe, e finalmente isso gera um volume, como um cubo, que, surpreendentemente, de repente encontra a existência real. O problema é, como pode a existência resultar da inexistência? Este erro é encontrado precisamente na base da compreensão da física e das leis do universo. 31, 5, 11 e 35. A sua dinâmica. A linha pode ser vista como seu limite, respectivamente como uma trajetória. O limite é a democracia a partir de dois princípios opostos. Aqui, do ponto de vista teológico, a demarcação entre o inferior e o mal. A trajetória da linha significa as posturas de um ponto. Na aceitação da evolução ou abordagem. Esta evolução não pode existir apenas como um percurso, mas constituirá uma pré-hipótese para outra etapa da abordagem. Isso acontece porque no atual estágio há movimento linear. 31, 5, 11 e 44. O círculo nada mais será do que um acúmulo finito de poses pontuais. Qualquer finta precisa entender a trajetória de sua abordagem porque é para ser assim. Mas isso só pode ser ativado de forma sacralizada. O homem não pode gerar o sagrado, que cria um estado, só pode empreender uma ação de sacralização. Mais seguro possível no caminho da trajetória do Deja.